todos, meu nome é Adriane Gonçalves, eu sou delegada de polícia e professora da CADEPOL. O nosso evento hoje é destinado a uma reflexão sobre o Dia da Consciência Negra e a importância do papel dos negros na evolução histórica do nosso país. A Academia de Polícia de São Paulo se preocupa com a busca e a discussão sobre os direitos humanos. Essa preocupação é visível na criação de vários grupos de trabalho, vários trabalhos de pesquisas e da inserção dessa matéria em todos os nossos cursos de formação e aperfeiçoamento. No evento de hoje, nossos participantes trarão sua contribuição a respeito da evolução histórica da importância do homem negro no desenvolvimento do nosso país. O primeiro deles será o Dr. José Ademir da Silva, militante, advogado, ativista, participante de diversos movimentos pró-direitos humanos e presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil. O Dr. Ademir nos fala sobre o episódio conhecido como Sequestro dos Homens Negros do continente africano e nos traz o contexto político e histórico deste acontecimento. Ouçamos a sua fala. A chave histórica, que é o contexto histórico que nos alimenta e nos dá um entendimento de tudo que nós vamos falar, foi a bula papal Dum Diversas. Autorizou Afonso V de Portugal a adentrar o continente africano, capturar as pessoas, subjugar todas essas pessoas e utilizar de todos os bens em nome dos ideais que vigiam naquela época. Dos ideais que vigiam naquela época, e quem estava fora daquele pensamento poderia ser enquadrado nesse contexto. Com isso, iniciou-se o que chamamos de sequestro do povo africano por quase 400 anos para o Brasil, o que teve a maior duração, e para a diáspora americana. A partir de 1534, começaram a chegar no Brasil negros escravizados, através desse sequestro. E isso não foi uma coisa pacífica. Nós temos informações de que logo em 1597 já tivemos os Quilombo dos Palmares. Esse Quilombo dos Palmares foi um espaço, um território de resistência que teve aproximadamente 30 mil pessoas, formado de homens, mulheres, negros, índios, judeus, portugueses. Foi o primeiro território livre nas Américas. Esse território eles cultivavam, eles tinham as plantações, faziam as suas trocas de escambo, produziam, e foi o local da maior resistência. Todo o poderio português daquela época demorou 100 anos para derrotar Palmares. Durante o advento do Quilombo dos Palmares, em 1655, aparece Zumbi dos Palmares. Um menino que tinha conhecimento do latim, que tinha conhecimento de línguas, de matemática, foi criado em Porto Calvo por um sacerdote e depois fugiu para Palmares. Chegando em Palmares, se tornou líder de Palmares, porque tinha parentes dele lá que eram líderes, mas ele se tornou um grande lutador, e só foi abatido em 1697, quando abateram o Quilombo de Palmares. Então, foi uma grande resistência, a grande referência de resistência no Brasil que originou os demais quilombos foi o Quilombo de Palmares. Palmares é considerado um território para todos os fora do Brasil. Palmares é muito mais conhecido fora do Brasil do que aqui no Brasil. Você vai na América Latina, vai nos Estados Unidos, na Europa, você tem essa consciência do que significou Palmares, do que significou Zumbi e do que significou isso
ainda naquele período, né? Então é uma história que nós brasileiros não conhecemos. Enquanto no Brasil, no Brasil Império não se valorizava, né, os negros a mais que mão de obra, simplesmente, né, como era considerado coisas e não pessoas, por outro lado, Portugal, a legislação de Portugal, que eram as ordenações manuelinas e ordenações filipinas, essas ordenações eram leis que levavam a pena de morte para alguns castigos, levando a pena de morte. Não era aplicado em Portugal e aplicava, eles chamavam de além-mar. Então, isso era implacavelmente aplicado para os escravizados que tentavam a busca da sua liberdade. Dando sequência a isto, o Brasil editou 2 leis que eu reputo essas leis que determinam a grande diferença, a grande desigualdade que marca o nosso povo, o nosso território até hoje. A lei da educação, em 1837, que proibia aos africanos de aprender a ler e escrever. E a lei da terra, em 1850, que os proibia de serem proprietários de terras. Então, aqueles quilombos, aquelas pessoas que já tinham as suas propriedades, que estavam assentados de uma forma, tiveram isso tudo capturado novamente. O exército brasileiro era autorizado a ir capturar essas pessoas e ir às suas terras. E tivemos, né, nesse período aqui, algumas leis que aparentemente parecia que essas leis eram para proteger esses escravizados, mas se você for fazer uma análise profunda, percebe que não tinha esse sentido, né? A lei do ventre livre, que dizia que as crianças que nascessem a partir daquela data, 1871, estavam livres, né? Essa lei dizia que tinha um artigo lá que determinava que eles tinham que ficar até 8 anos com a mãe, e a partir dos 8 anos eles teriam que trabalhar até os 21 anos. Então, isso aí era uma lei que não ajudava esses negros. Outra lei que tivemos nesse período também foi a lei chamada Lei do Sexagenário. Essa lei do sexagenário dizia que, essa lei foi de 1885, que as pessoas que atingissem 60 anos de idade, elas não precisavam mais, elas estariam livres. Mas você imagina, uma pessoa que trabalha de 8, 10, 12, 16 até 20 horas por dia. Naquela época lá, a idade média das pessoas era 45, 50 anos. Então, pouquíssimas pessoas chegavam até 60 anos. E quem chegasse aos 60 anos estava imprestável. Então, essa lei ela foi para livrar os senhores de escravizados e não os escravos. Porque a partir do momento que ele liberava, falava que ele estava livre, mas o Estado tinha que tomar conta dele. E quando nós tivemos, em 88, a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, o projeto que tinha de abolição não era como o que foi aprovado. A Lei Áurea teve apenas 2 artigos. Um artigo dizia, a partir desta data estão libertos os escravos. A outra dizia, revogam-se as disposições em contrário. E não teve mais nenhuma lei, um direcionamento dessas pessoas, daqueles milhares de escravizados que de um dia para outro não tinha onde morar, não tinha para onde ir. Eu digo que a partir de 13 de maio de 88 até os dias atuais, nós passamos de uma escravidão institucionalizada para uma escravidão moderna, através do não ter casa, não ter para onde ir, não ter onde morar, não ter nada e ainda, né, ter a desconfiança da população brasileira.
nós afirmamos que, né, o 13 de maio foi a festa, né? Foi a festa, foi onde todo mundo festejou, todo mundo bebeu, mas o 14 de maio foi a ressaca. E essa ressaca permanece até hoje. Essa ressaca, ela é a fotografia das nossas periferias, das nossas cidades, dos nossos grandes centros, do nosso trabalho precarizado, da não educação e dessa repulsa, né? E essa não aceitação que a sociedade brasileira, através de um não reconhecimento do Estado, nos trouxe a um estado de desigualdade, né, que permanece até hoje. Em 1951, nós tivemos um advento de racismo em São Paulo, onde uma cantora americana uma artista americana foi proibida de se hospedar no hotel em São Paulo, e aí o governo brasileiro, para resolver essa questão, esse incidente diplomático com os Estados Unidos, encomendou ao Congresso uma lei. E aí foi feita a Lei Afonso Arinos. Essa Lei Afonso Arinos nós chamamos de Lei Nanica, né? Uma lei que trata o crime como um crime menor, né? Essa lei praticamente ela não puniu ninguém, sabe? Porque era chamado, o crime de racismo era chamado um crime, contravenção penal, tratado por essa lei. Quando veio a Constituição, na década, tivemos as eleições em 82, e em 84 foi criado em São Paulo o Conselho da Comunidade Negra. Esse conselho, né, eu tive a oportunidade de participar como representante do interior, integrar esse Conselho da Comunidade Negra, que foi o primeiro órgão, assim, onde a sociedade civil, em parceria com o Estado, com representantes, né, bipartite, participava para a formulação de políticas públicas. E tivemos, no advento da Constituição de 88, o primeiro que aquele artigo que dizia que em todas as nossas constituições todos são iguais perante a lei, na Constituição, sem distinção de cor, raça, alguma coisa assim, tudo isso aí, a Constituição de 88, ela trazia que todos são iguais perante a lei, mas o Brasil tem que buscar diminuir as desigualdades. Essas desigualdades, quer sejam sociais, quer sejam regionais, quer seja por cor, quer seja por raça, quer seja por sua função social ou sua identidade. Então, é uma Constituição que ela trouxe uma mobilidade e trouxe também, acima de tudo, no artigo 5º, inciso 42, a criminalização do racismo, dizendo que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Então esse foi o grande demarcador de água que essa Constituição trouxe. E a partir dessa Constituição nós partimos para as políticas afirmativas, que são essas políticas que essa Constituição dá a base para que possamos ter essa diferenciação. Isso é o que a gente chama do princípio da equidade. Você desiguala o negativo para o positivo. A partir da Constituição de 88, de 1988, em 1993, o Brasil participando de uma reunião do Conselho das Nações Unidas, onde foi levado o Estado brasileiro, naquele encontro, né, um encontro falando sobre direitos humanos, foi a primeira vez em que o Estado brasileiro admitiu que tinha problemas raciais, problemas de racismo de grande dificuldade. E foi tão interessante que o Plano Nacional de Direitos Humanos de 1995 para 96, ele já trouxe 126 ações que tratava tratando das questões raciais em vários setores. E eu tive a grande oportunidade de acompanhar e de participar, né, dessa mudança,
né, dessa mudança. Em 1997, nós tivemos uma peregrinação por Brasília, onde, numa das reuniões que nós participamos com o ministro Nelson Jobim. Ele, naquele momento, nós estávamos buscando criar um código, né, o código racial. A gente queria criar um código. E ele disse que um código era uma coisa que nós poderíamos demorar muito tempo, né? Nós deveríamos pensar numa lei ordinária, alguma coisa que não fosse assim tão demorado, porque poderia ficar 20, 30 anos na gaveta de um. Mas nós não ficamos só. Então discutimos essa questão do código e aí fomos para o Itamaraty. Tivemos uma reunião com o ministro lá do Itamaraty e falamos a respeito de como que nós entendíamos que a nossa diplomacia não parecia uma diplomacia brasileira, né? De um país que tinha essa diversidade racial. Parecia uma diplomacia de um país escandinavo. A resposta dele foi o seguinte: olha, nós primamos pela meritocracia. Aqui, né, passa por mérito. Nós falamos, bom, mas nós não estamos aqui falando não de mérito. Nós estamos dizendo que quem não é branco no Brasil não acha que nunca vai ter condições de pertencer à diplomacia brasileira. Ele falou, nós temos aqui um curso, todo ano nós fazemos um curso aqui para os que adentram a academia. Vocês têm professores para vir aqui dar aula para nós sobre a história do Brasil, a história da África, a história do negro no Brasil? A partir disso aí, um dos primeiros órgãos do governo que começou com políticas de ações afirmativas foi o Itamaraty. E no concurso do Itamaraty, do ano seguinte, de 1997, já havia o cartaz trazia uma foto em perspectiva, onde essa foto dizia assim, eu posso ser diplomata. E a foto aparecia o negro, o branco, o índio, o asiático, um negócio fantástico. Nesse período aí, nós tivemos logo a conferência de Durban, em 2001. Nessa conferência de Durban, eu estava preparado, né, participei ativamente dos preparativos. Foi a conferência da ONU sobre todos os tipos de discriminação. Essa conferência se realizou na África do Sul, né? Foram em algumas cidades lá, mas Durban foi a que mais teve. O Brasil teve a maior delegação e lá, nessa conferência, foi onde se discutiu a busca das reparações, né? O consenso que se chegou foi que esses países que se apropriaram dessa mão de obra escravizada tinham que desenvolver políticas de desenvolvimento dessas pessoas, políticas reparatórias. Então, a partir da conferência de Durban, nós tivemos mecanismos, né, e os movimentos que a gente percebe, embora, né, tenhamos que caminhar muito, mas estamos caminhando ali, para e passo, né, a cada dia colocando um tijolinho nessa construção. E nesse sentido, a partir da conferência de Durban, saíram ali algumas teses que dessa reparação civil do que foi esse crime de lesa humanidade, esse crime de lesa pátria, e com prejuízo total para o continente africano e para os negros na chamada diáspora africana, que são negros fora do continente africano, tanto na Europa quanto nas Américas, em todas essas partes. E nós já temos alguns países que a Alemanha, por exemplo, já está sendo estudada, responsabilizada por crimes que cometeram, né, do continente africano. Então, essa tese é uma tese que hoje, aqui no Brasil, ela é encabeçada por alguns movimentos da sociedade civil, institucionalmente, de onde eu falo, dentro da OAB, através do Conselho Federal da OAB, desde 2014, foi criada a Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão Negra para
primeiro, para que nunca mais registrar esse passado e nunca mais ele venha acontecer. Segundo, para reparar aqueles que foram lesados e que continuam até hoje. E essas reparações, elas são das mais variadas formas, porque o que nós chamamos? Nós chamamos de reparação porque é um crime impagável. Esse crime que foi cometido não tem dinheiro, não tem valor no mundo que possa pagar, mas reparar sim essas desigualdades que existem, hoje, as demarcações de terras remanescentes de quilombos, o que nós chamamos de terras quilombolas, a regularização de propriedades de ex-escravizados, família de escravizados. Então, é nessa área que nós buscamos e que a Comissão da Verdade, na OAB, né, e hoje já em 18 estados, e nós buscamos que seja em todas as seccionais e também nas subseções. Então, encabeçado, eu tenho essa grande satisfação de ir por três administrações dirigir essa comissão tão importante dentro da OAB Campinas. Voltando aqui para o objetivo, né, e essa oportunidade que estamos tendo dessa entrevista, aqui dentro da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, através da sua Academia de Polícia, né, que está hoje buscando o que ela pode fazer, buscando um diálogo com a comunidade, com os interlocutores da comunidade, né, sentando à mesa e para dizermos o que nós podemos fazer junto, como é que nós podemos errar menos, né, tanto de um lado ou de outro, como é que nós podemos fazer a nossa parte. Quando eu digo sistema de justiça, eu falo que a segurança pública acaba sendo um setor que seja ali o escoadouro de todos os problemas, ou de todas as desigualdades. Acaba desaguando ali na abertura de um boletim de ocorrência, né, no distrito policial, e às vezes a segurança pública tem que fazer muito mais do que aquilo que ela está, né, que é a capacidade dela. Ela tem que fazer obra de serviço social. Eu vejo com bons olhos essa iniciativa da Academia de Polícia, né, de chamar a um diálogo, e através deste diálogo nós já percebemos quanto que já conseguiu se avançar dentro dos projetos que já tivemos conhecimento que serão implantados. Então, para nós, é uma alegria muito grande. Eu conversarei agora com o Dr. Antônio Carlos Cândido de Araújo, delegado de polícia há mais de 28 anos, teve a sua carreira toda firmada em São Paulo e Grande São Paulo. Antes de delegado de polícia, ele foi também membro da OAB, advogando na ativa até ingressar nos nossos quadros. Doutor, um prazer ter o senhor aqui, tudo bem? Tudo bem, prazer todo meu, Adriane. Que ótimo. Doutor, nós acompanhamos a fala do professor Ademir e eu queria conversar com o senhor de uma maneira mais descontraída para que nós pudéssemos trocar um pouco das nossas experiências como policiais negros na nossa Polícia Civil aqui em São Paulo. O senhor é um delegado de muito prestígio, é um grande prazer conversar com o senhor e eu queria saber, com base no que a gente viu do nosso entrevistado já, como o senhor acredita que é possível fazer essa transmissão de valores, fazer com que os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos descendentes compreendam a importância da presença do negro na nossa sociedade brasileira? Olha, acho que o caldo cultural nosso é muito importante, né? Ensinar os filhos, mostrar a verdadeira história, né? Está no nosso povo. Seria, como ele pode dizer, aquela história que é passada verbalmente, porque nós não temos nos livros, né? Então cabe a nós, né, pais, afro-brasileiros, né, afrodescendentes, né, cabe a nós passarmos, né, oralmente
aos nossos filhos, né, a importância da nossa cultura, a importância da nossa etnia, os feitos que nós tivemos, né, até mostrar para eles, né, que é natural, né, a gente brigar, né, mostrando aquilo que nós realmente somos, né. Falar um pouco da história da África, como o professor Ademir bem pontuou, mostrar para eles a importância da nossa raça, né, da nossa etnia, mostrar que nós temos valor, mostrar que nós fizemos parte, né, o mundo, né, surgiu através da África, né, através da evolução. E sempre bater na tecla, né, da cultura, da educação, principalmente da parte cultural. Né? Com meus filhos, eu sempre, né, quando pega as fotos, né, que hoje em dia as fotos estão... O senhor é pai de quantos? Desculpe interromper, o senhor é pai de quantos? Excelente. Que idade? O mais velho, 20 anos, a menina, 13, o mais novo, 8. O senhor, então, passeia por 3 gerações. O senhor tem um jovem adulto, uma adolescente e uma criança em casa. Como está sendo esse processo que o senhor está vivenciando, né, na prática, de fazer essa transmissão da importância da nossa ascendência para esses 3 indivíduos que vão aí coordenar o futuro daqui a uns anos? É uma experiência legal, porque nessa mesma linha eu tenho as minhas irmãs, né? Meus irmãos, que tem um homem, né? Eles têm essa ligação, porque as minhas irmãs são professoras, né? O meu irmão foi escrivão. Então, essa busca da realidade pela educação, pela cultura, é muito forte. E tem meus primos também que militaram, em que sentido? Militaram no tempo do São Paulo Chique, o baile que tinha no Palmeiras, que era do movimento black. Eles usavam aqueles cabelos black power, meu irmão também, né? E chama a atenção quando você pega as fotografias e mostra aquela realidade. Né? A realidade como que nós éramos, que nós fazíamos, que vocês curtem agora. Né? Naquela época a gente falava o black music, né? Que era desde a música mais melosa, mais romântica, ou depois passou para a geração, né? Que eu peguei um pouquinho mais da geração do meu filho, que foi o rapper, né? E depois veio o funk, mas não é coisa que eles curtem muito. Ele gosta de ouvir, às vezes ele ouve, ele vê, eles falam, mandam uma mensagem muito, muito forte. E para o meu filho mais velho, isso daí, como ele foi filho único, né, praticamente durante 8 anos, né, ele via, eu estava mais próximo de mim, ele via aquilo que eu lia, aquilo que eu curtia, coisa e tal. Para mim foi uma grande surpresa quando ele ganhou um tablet de presente da minha irmã. Aí ganhou um tablet normal, a criança usava, levava até para a escola, e tentava inserir dentro da educação esse tipo de tecnologia. E surpreendeu porque o tablet dele, a imagem, né, o pano de fundo, ou a tela, era Michael Jordan, Mandela e Obama, o Barack Obama, né? Isso chama muita atenção, é essa identificação que ele teve, sem a gente pregar nenhum radicalismo, né? E talvez ele tenha espelhado no meu pai, nos irmãos, né? Nos tios, né? Meus irmãos, os tios, os parentes, né? Esse tipo de identificação. Não é aquela coisa, vergonhoso, porque o pessoal age de uma maneira diferente. Não, ele conseguiu trazer para si aquilo que tem de bom, né? Da nossa etnia dentro do espaço, né, cultural e político, né, que nós vivemos hoje. E isso daí é muito interessante, que ele pegou o Mandela praticamente quase já doente, já não era mais o presidente da África do Sul, já no estado de saúde já debilitado, né? E ele achava gozado, que ele falava que ele viu uma vez o Mandela, ele falou, ele lembra o meu avô, né? Só que meu pai também morreu com 100 anos, com uma certa idade, né? E aquela identificação, né? Principalmente quando ele colocava aquele sobretudo preto, que meu pai usava bastante. Então ele falou, se identificou, né, com algo próximo, né? Que é a parte da cultura, que é fundamental. O meu bisavô, ele era tipógrafo. Ele foi criado por um português, que daí o Cândido Araújo, aí o meu avô seguiu essa linha, e meu pai foi para a linha do Liceu das Ofícios, né? Mas sempre lendo, né? O que foi fundamental, né, na figura do meu avô e do meu pai foi sempre a leitura do jornal. Isso daí leva a gente
a se adaptar, não só para a leitura de jornal, mas aí você passa por um jornal, passa por um livro, e aí você começa a se questionar onde nós estamos nessa realidade. Aí você passa a buscar. Como eu Exato. busquei e foi que meus filhos buscaram também. A realidade, quem foi, o que é a África, o que foi a África, a influência da África no mundo, não só na música, mas também na cultura, também em todas as manifestações, né, que nós identificamos na própria música, na literatura. Doutor, essa sua colocação é assim fantástica, porque com ela nós voltamos ao básico, né? Que é a força do exemplo. Os seus filhos estão tendo essa oportunidade, que infelizmente não é de todos, de acesso a essas informações, de acesso a uma família que prega isso com naturalidade dentro de casa, como o senhor disse, sem radicalismo, sem lamento, sem dor, mas com realismo, né? E essa identificação do seu mais velho, de colocar como pano de fundo, ainda criança, lá no equipamento eletrônico, a figura de 3 homens negros marcantes, só demonstra para nós como é importante a representatividade, né? Como é importante a nossa população, de mais de 50% de brasileiros negros, poder se enxergar e ter ídolos que são semelhantes a nós. Isso certamente fez o seu filho, embora ele não saiba, talvez disso, mas eu acho que fez dele um ativista na escola. Porque ele, quando ele levou para a escola, ainda muito jovem, essa discussão, através de uma escolha pessoal que ele tomou ali, escolhendo panos de fundo para um tablet, ele marcou presença, né? E eu acho que esse é um recado muito importante para a gente deixar para os nossos colegas que estão assistindo esse evento e para outras pessoas que se interessem, outros universitários, estudantes. Lembrar-nos de que o ativismo ele não precisa ser feito, é necessário que seja feito em passeatas, com bandeiras e naquele formato estereotipado que nós temos, mas que na verdade para o homem negro ele tem que ser feito no dia a dia, né? Na escolha das figuras do tablet. O senhor não acha? O que Luiz Gama fez, né? Luiz Gama de frequentar a escola, Rábula, mas ele teve uma identificação daquela geração no período dele muito grande. E do ativismo dele no dia a dia, né? A batalha dele dentro da profissão, como a minha, a sua, os demais colegas estão vendo. Dentro da nossa profissão, a gente consegue, sem ser radical, mas mostrar, né, todo um valor, né, toda uma maneira de ser, de pensar, né, e de nos representar o nosso povo dentro das instituições. Tá ótimo, perfeito. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua contribuição. Foi uma delícia essa conversa. Eu também sou mãe, vou levar esses exemplos para a minha maternidade. Também tive a sorte de ter um pai como o senhor muito presente, um exemplo muito grande e que nos deu a chance de estar aqui hoje conversando sobre esse tema. E eu acho que de tudo mais importante é que o preconceito, a discussão sobre o preconceito não seja um tabu, seja algo que nós possamos travar assim, com naturalidade, na mesa de happy hour com os amigos, no churrasco da família, porque dessa maneira, tornando o assunto comum e real, eu acho que é o melhor caminho para que se possa combater essa situação de desigualdade que infelizmente nós vivemos, né? Com certeza, Denis, você tem plena razão. A gente enfrentar de frente, né, não com um ar derrotado, mas com um ar do quê? Nós vamos vencer essa batalha pelo valor que nós temos também. Né? Não só cultural, mas o intelectual, que é fundamental. Verdade, verdade. Nós somos, eu brinco e falo para minha filha, quem eu chamo de princesa, que nós não somos descendentes de escravos. Os nossos escravos, na verdade, eram descendentes de princesas, de reis, de faraós e de gente, como o senhor já colocou, que inventou grandes músicas e fizeram grandes feitos, foram grandes engenheiros no Egito. E as pirâmides, né, que estão até que hoje. Fizeram as pirâmides, né? E isso
cria nas crianças, que são o nosso futuro, né, uma autoestima necessária e imprescindível para que elas possam diminuir o quadro de desigualdade que a gente vê hoje. Muito obrigado novamente pela sua participação e pelo apoio ao nosso evento. Um abraço. Academia, um abraço. Até mais. Nosso próximo participante é o professor Dr. José Vicente. Importante ressaltar que na área da segurança pública ele é muito experiente, pois foi delegado de polícia por mais de 10 anos. Militante há muitas décadas, ele é cofundador, reitor e diretor-geral da Universidade Zumbi dos Palmares. A fala do reitor nos traz a importância da representatividade do homem negro no Brasil e como essa representatividade é relevante para a evolução da nossa sociedade no combate à desigualdade social. Ouçamos. Tem duas dimensões bastante significativas da apreensão nesse processo de trajetória e de aprendizado, que é justamente a dimensão de compreender a distorção, o desequilíbrio e a desigualdade entre raças no nosso país. Então, a partir dessa apreensão, eu pude compreender como algumas manifestações, como alguns encaminhamentos, ao final, ainda que estruturado do ponto de vista de um protocolo, de um processo, de um procedimento, até de um pacto político constitucional, no final, lá na ponta, na sua aplicação, ele distorce, desvirtua e acaba entregando outras coisas. Então a gente não consegue compreender, mas como é que uma Constituição cidadã entrega esses resultados para todos os brasileiros? E a outra condução muito importante foi de entender que uma das dimensões significativas, importantes, inadiáveis e exigíveis de quem pretenda debruçar sobre esse tema é justamente a ação e o impacto psicológico, principalmente da recuperação positivada de uma trajetória que, por conta desse equívoco, por conta dessa condição inadequada e indevida, por conta dessas escolhas, pelo menos discutíveis de todos nós brasileiros, acabou nos entregando dois tipos de brasileiros. Um que tem um processo valorativo muito intenso, ele é o melhor, ele é o mais belo, ele é o mais competente, ele é o mais capacitado, e um outro que, sendo brasileiro da mesma maneira, que sendo um indivíduo, um sujeito de direitos, da mesma maneira ele recebe uma construção histórica, mas também uma manutenção de uma construção histórica que aponta ele como o malefício de tudo. Ele é o mais feio, ele é o menos incompetente, ele é o menos desqualificado, ele é o que merece menos a nossa atenção, o nosso interesse e mesmo os nossos cuidados. E por conta disso, você vai perceber depois, dentro dessa construção, acho que duas dimensões que sempre me chamaram a atenção e que sempre me estimularam para debruçar sobre ela e para construir outros encaminhamentos e de forma diferente sobre elas. O primeiro é essa padronização estética que está para dentro desse raciocínio e dessa perspectiva. Em todo o ambiente social, em toda a comunicação social, escrita, falada e televisada, você não encontra o lado negro de nós brasileiros. Nós prestigiamos e nós destacamos o lado branco de nós brasileiros. E por conta disso a gente continua com um país de visíveis, que são os brancos, e de invisíveis, que são os negros do ponto de vista estético. A gente costuma dizer que das mais de 100 mil revistas que são editadas no nosso país, é quase que impossível você encontrar uma das capas com uma personalidade negra de maneira permanente. E a segunda coisa era justamente essa tentativa de diminuição, essa tentativa de desconsideração, essa tentativa de desqualificação, de apagamento e mesmo de demonização da trajetória heróica, dos brasileiros negros. Nós nunca vimos, nós não aprendemos em lugar nenhum, nós não vimos em lugar nenhum as grandes façanhas e realizações dos heróis negros que ao longo do tempo nos tirou de uma colônia com pau-brasil para nos colocar entre as 9 potências econômicas do mundo.
Então a gente percebeu que dentro dessa perspectiva também de uma padronização estética, incluía outra que era essa padronização dos heróis, daqueles que podiam aparecer, daqueles que podiam ser apresentados como inspiração e como exemplificação a ser seguido. E ainda considerando que, no mais das vezes, quando a personalidade era de um tamanho relevante e não tinha como desconstituir esse grande feito, nós nunca tivemos dúvidas até em branquear essas personalidades. Basta lembrar o caso de Machado de Assis, que, sendo um homem negro, ao final se transformou num grande escritor mais branco. Então nós tínhamos essas questões mal conduzidas, mal compreendidas. Foi onde começou, a partir desse movimento de reconhecimento e de engrandecimento do pertencimento social, uma ação extraordinária que eu reputo até hoje talvez a maior revolução que está em curso no nosso país, que era justamente a construção de um caminho de reformulação, revisionamento e reconstrução dessa trajetória histórica dos negros e dos heróis negros. E é nessa perspectiva que se apresenta a questão de Zumbi dos Palmares, mas de tantos outros que vieram antes e de tantos outros que vieram depois, no sentido de nos devolver, primeiro, esse pertencimento geral de brasileiros e, segundo, de construir uma história que esteja mais em linha com a veracidade do que foram efetivamente a trajetória das grandes lideranças, dos grandes heróis desse nosso país. E é aí que acontecem as duas coisas muito importantes. A primeira é que nós saímos de um país que tínhamos vergonha de se apresentar como negros, como miscigenados, em que há 20 anos atrás só 40% dos brasileiros, 37% dos brasileiros se autodeclaravam negros, por um processo de enriquecimento, de valorização, de engrandecimento, em que nos dias atuais, como todos conhecemos, o resultado desse processo, dentre outros, é de que 56% dos brasileiros se apresentam, se autodeclaram negros. E a outra dimensão dessa mesma ação foi justamente a reconstituição, a construção, a revisitação dessas grandes personalidades que ou foram apagadas, ou que foram esquecidas, ou que foram mesmo demonizadas, não é? Para que elas viessem agora reconstituídas no seu pleno e correto valor. Então, é isso que se tem no processo dos últimos 20 anos, a partir de uma luta muito intensa do movimento negro em especial, mas de tantos outros brasileiros, a reconstituição dos heróis dos valores. E é aí que vem o Zumbi dos Palmares, porque, se vocês conhecem, vocês puderam acompanhar na história, até o início do ano 2000, em grande medida, os livros escolares traziam Zumbi dos Palmares como um rebelde sem causa, não é? Aquele que então transgredia a lei, transgredia o ordenamento, aquele que de uma forma sanguinária invadia fazendas, roubavam fazendas, punham fogo nas fazendas, enfim, aqueles que desconstituíam e agrediam os mais comezinhos valores civilizatórios do nosso Brasil da época. Mas quando a gente foi se debruçar para ver o que foi a luta e a trajetória do Zumbi dos Palmares, a reconstrução compreendeu e entendeu que não. Na verdade, aquela luta que se colocava de uma forma marginal, na verdade foi a luta que estruturou a trajetória de todos os brasileiros. Então, nada mais justo e devido de que aquele que então foi, talvez, do ponto de vista do nosso país, o operador objetivo dos fundamentos dos direitos do cidadão previsto na nossa Revolução Francesa, né? O direito da igualdade, o direito da fraternidade e o direito, né, da liberdade como uma dimensão subjetiva de todos os indivíduos e que precisaria não só ser defendida, como precisaria também ser alcançada. E Zumbi dos Palmares fez isso porque, podendo fazer escolha de só ser um escravo, podendo fazer escolha de só ser um apreciador daquela cena social em que os homens se dividiam entre superiores e inferiores, ele escolheu um caminho totalmente particular de lutar para garantir aqueles valores do direito cidadão que, do seu jeito, no seu tempo, ele traduziu numa luta de resistência que seguramente colocou o nosso país como um dos primeiros grandes países a
constituir uma sociedade alternativa de um Estado absolutista a partir da luta que foi inaugurada, não por Zumbi dos Palmares, logicamente, que ela já vinha de há muito tempo, mas que se simbolizou na sua pessoa. Ou seja, todos aqueles que não tinham qualquer tipo de apreço pela dignidade da pessoa humana, todos aqueles que tinham uma compreensão da sua dimensão planetária de ser um indivíduo livre, não é? E que pode fazer as escolhas, se juntaram nessa luta de construir uma sociedade alternativa, ainda que lá no meio do mato, sem todas as infraestruturas necessárias, mas defendendo esses valores, constituindo esses valores e colocando esse Brasil de alternatividade em contraposição a um país de absolutismo em que a liberdade das pessoas inexistia e em que a renda, e principalmente a cor da pele, dizia quem era livre e quem era escravo. Bem, quem conduziu um processo desse, quem se pôs à frente de um processo desse, quem criou essa hipótese de possibilidade do nosso país, logicamente que jamais poderia ser considerado como um marginal, como um transgressor da lei, como um rebelde sem causa. Pelo contrário, ele é o herói de todos os brasileiros, porque traz na essência o que estrutura o nosso povo. E foi em cima dessa perspectiva que o dia da morte do Zumbi dos Palmares, que até 2000 era uma data que ninguém nem conhecia, foi reconstituído por todos os brasileiros. É muito importante que se entenda, né? Ser herói num país, e aqui no Brasil, exige que primeiramente o povo brasileiro, através dos seus representantes, recepcione isso, aprove isso mediante, né, uma lei, uma formalização jurídica, e a partir disso inscreva esse nome lá no panteão dos heróis. Então os brasileiros negros e brancos, debruçando sobre esse novo olhar do país, reconstituiu Zumbi dos Palmares como um líder, não é? E um herói de todos os brasileiros. E mais que isso, um herói tão inspirador que devesse estar posicionado e ter o seu nome expandido, não é? Por todos os espaços públicos e privados, e que pudesse levar a sua informação da sua luta, da sua trajetória em tantos cantos do país. Então é disso que vem o Dia Nacional da Consciência Negra, e esse Dia Nacional da Consciência Negra comemora o aniversário de morte desse grande líder de todos os brasileiros, que foi o Zumbi dos Palmares. Então é um dia em que nós nos debruçamos para olhar o que foram as nossas lutas do passado, o que foram os equívocos do passado e como a sociedade, como nós brasileiros estamos trabalhando com isso e estamos intervindo para mudar, para aprimorar, para dar um salto civilizatório nesse estado de coisas. O fato é de que o país se viu diante de um espelho e não teve como negar que só somos o que somos, a potência, só somos a possibilidade, só somos a grandiosidade que somos, porque lá atrás negros e brancos, da sua maneira, entregaram o melhor de si para construir um grande país. E que, no caso, a ação, a intervenção e as grandes construções dos negros devem ser reconhecidas, engrandecidas, conhecidas, porque ela constitui o traço e a trajetória histórica de todos os brasileiros. Então, é isso que Zumbi dos Palmares inspira para todos nós, e é justamente por conta disso que não tem nem como colocar em questionamento por que se deve ter um herói negro e por que não se deve ter um herói negro, branco, né? Ou por que teríamos que ter um dia da consciência do negro e por que nós não devemos ter um dia da consciência do branco. Por um motivo muito simples: o Zumbi dos Palmares não tem cor, ele é um herói de todos os brasileiros, porque a sua luta, a sua trajetória, a sua ambição é uma ambição que perpassa, né, a estrutura, o traço característico do indivíduo humano, que é a justiça, a igualdade, a liberdade que deve permear seus atos, o compromisso com o respeito e a valorização da dignidade da pessoa humana, e que qualquer um que se dispõe a entregar sua vida para alcançar esses objetivos e qualquer um que pretenda liderar o seu povo ou parte do seu povo para combater essas injustiças, merecidamente, qualquer lugar do mundo sempre recebeu o nome de herói. É só a gente voltar lá para a história grega para ficar um pouco mais pertinho e ver como aquelas grandes façanhas de defesa desses valores foram sempre recepcionadas e caracterizadas como um papel e uma ação só possível de ser feita pelos heróis. Então, é justamente por isso que o Dia Nacional da Consciência Negra é e precisa ser um dia de todos os brasileiros.
porque ele traduz, ele retrata, ele sintetiza o que foi essa entrega, o que foi essa luta, o que foi a resiliência, não só dos negros, mas de todos aqueles menos favorecidos que ao longo da trajetória histórica continuaram não só insistindo, mas como acreditando que era possível fazer um país diferente, um país em que essa distinção de classe, de raça, de sexo, de origem pudesse um dia deixar de existir e que as pessoas pudessem ser tratadas indistintamente de qualquer desses fundamentos. Diante dessas trajetórias e diante da compreensão dessas falhas, desses equívocos, dessas omissões da história, mas também de nós, cidadãos, eu achei que tinha que fazer alguma coisa e que eu podia fazer alguma coisa. Então, eu imaginei um espaço de educação que pudesse trazer essa história para que todos pudessem conhecer. Eu imaginei um espaço de educação em que negros, brancos, índios e quaisquer outras pessoas que tenham vontade possa dele participar, possa nele enriquecer a sua trajetória, o seu conhecimento. E eu pensei no espaço de educação que pudesse principalmente consolidar, que pudesse perenizar e que pudesse também homenagear uma grande personalidade histórica do nosso país. E quando eu tive que juntar todas essas coisas, não apareceu outra pessoa que não fosse Zumbi dos Palmares. Então eu penso que ao nomear a nossa instituição, com o nome de Zumbi dos Palmares, a gente faz uma religação com o passado para entender que houve uma trajetória e para entender também que as lutas que estavam colocadas para ele, de forma muito mais intensa, muito mais impactante, sem os mecanismos e os meios de enfrentamento como nós temos hoje, é uma luta imemorial que atravessa o negro e o indivíduo humano em toda a sua história. E que a contribuição importante que nós, como resultado do seu legado, pudéssemos disponibilizar era manter essa luta e essa chama acesa e colocar todos os nossos esforços para que a ignorância e a falta de informação nesse tema não permitisse que nós repetíssemos esses erros do passado. Então, por conta disso, a Universidade Zumbi dos Palmares e, por conta disso, o nosso lema central: sem educação não há liberdade. Sobre a importância da representatividade, eu gostaria de partilhar com vocês uma história pessoal. Trabalhando uma vez numa unidade pequena, numa cidade do interior, eu recebi, também num distrito pequeno, um cidadão que entrou e quando ele entrou percebi que ele estava ligeiramente embriagado. A cidade pequena, a delegacia de pequeno porte, eu já levantei para atendê-lo. Me coloquei à disposição e ele me perguntou: eu gostaria de falar com o delegado de polícia. Eu brinquei e falei assim: é delegada de polícia. E ele respondeu: ah, é delegada? Eu queria falar então com a delegada de polícia. Eu virei para ele e disse: pois não, senhor, sou eu. Aí ele falou: não, eu quero falar com a delegada de polícia, eu quero falar com a chefe daqui. E eu percebi que ele não se deu conta de que estava travando comigo esse diálogo, até por conta da embriaguez. Retornei e disse: não, sou eu a delegada de polícia. Ele olhou para mim muito surpreso, quase indignado, chocado, e respondeu: mas pode isso? Pode uma delegada de polícia negra? Aquele homem, há 20 anos atrás, não tinha intenção de me ofender. Ele era genuinamente surpreso, chocado pelo fato de que essa realidade era possível. Eu trago daí o nosso gancho para a representatividade. É preciso que negros, homens e mulheres sejam vistos em todos os escalões da nossa sociedade, que eles participem em todo tipo de cargo. Isso é plantar semente para um futuro onde as crianças da periferia, predominantemente negras, é sabido, elas possam sonhar em galgar outros degraus, em viver outras vidas diferentes das que elas conhecem hoje. E isso precisa ser feito com base em exemplos. Eu acredito no sistema de cotas e ele já é hoje adotado pelo governo do estado de São Paulo, inclusive nos concursos de ingresso para a Polícia Civil. E a nossa CADEPOL estuda um projeto para que esse sistema também seja aplicável aos concursos de promoções dos nossos servidores, porque é necessário que nós tenhamos homens e mulheres negras em qualquer tipo de posição social.
Na seara da discussão sobre a representatividade, vamos ouvir agora o Dr. José Vicente conversando conosco a respeito de várias iniciativas hoje encontradas na nossa sociedade que têm como intenção a maior inserção do homem negro no mercado de trabalho. Uma das dimensões importantes para que a gente possa construir um país melhor é a capacidade que a gente possa ter de intervir no raciocínio, no juízo e nas convicções das pessoas. Então, o José Vicente, convocado para essa missão, tem estado nos mais vários espaços fazendo esse debate e alguns deles a gente tem conseguido, inclusive, mudanças e realizações importantes. Eu, por exemplo, faço parte do Conselho Consultivo do CNJ, Conselho Nacional de Pesquisa. E o Conselho Nacional de Justiça nunca tinha se debruçado sobre o tema negros, nunca tinha feito uma pesquisa sobre o tema negros e nunca tinha feito um debate mais aprofundado sobre isso, por incrível que pareça. E estando lá, eu pude fazer ver ao nosso presidente Dias Toffoli que seria importante que o judiciário olhasse para dentro e pelo menos procurasse conhecer os seus números. E quando ele fez uma primeira pesquisa, ele ficou assim, indignado, assustado. Falou, olha, eu nunca tinha pensado nisso. E por conta disso, ele contratou uma grande pesquisa para o judiciário. O final dessa pesquisa entregou os números distorcidos terrivelmente. Imagine que só 6% dos juízes são negros, né, como foi feita essa pesquisa, e que toda a estrutura da justiça, os negros praticamente inexiste, a não ser ali no chão de fábrica dos cartórios, dos fóruns, coisas que tais. Então ele ficou muito assustado. Por conta disso, ele criou um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho construiu uma série de soluções. Essas soluções resultaram em 2 encaminhamentos. O primeiro deles, o tema discriminação e racismo, passou a constituir matéria do Observatório Nacional de Justiça. Ou seja, todas as políticas públicas de justiça agora precisam ter em conta essas dimensões para poder formular suas intervenções. E, em seguida, ele tomou uma medida muito importante para esse tema, que ele, no seu primeiro dia de posse, o ministro Luiz Fux, eu estou falando dele, que também tem um compromisso, uma posição muito clara sobre isso, no seu primeiro dia de posse, ele então criou o Observatório dos Direitos Humanos, dentro do CNJ, não é? E no segundo dia de posse ele instituiu 30% de vagas para jovens negros nos estágios da justiça. É alguma coisa em torno de 200 mil vagas bianual. Então agora 60 mil vagas estão disponibilizadas para que os jovens negros possam acessar para dentro daquela estrutura. Então veja, às vezes só uma palavra bem colocada ajuda a fazer essa mudança. Mas também eu estou no Conselho de Responsabilidade Social da Fiesp e os empresários cada vez mais têm se debruçado sobre esse tema, têm tido interesse em saber o que a indústria pode fazer, o que ela colabora para esse tipo de coisa, e disso tudo resultou, dentre outras coisas, na criação de uma atividade da sociedade civil muito importante, que foi a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial. Das 3.000 maiores empresas do país, que atuam dentro de um país multirracial, em que os negros são 56%, não existe um presidente ou um vice-presidente negro. É simples assim. Então, eles, justamente por conhecer isso, debruçaram para construir uma ação muito importante que se chama Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, e lá eles começaram a discutir e construir políticas empresariais para responder esse tema. E vocês já viram algumas manifestações dessa decisão e dessa convicção deles. A primeira delas foi a Magazine Luiza, que é uma atora importante nessa iniciativa, e ela falou, olha, não importa mais vagas para estágios, nós precisamos de vagas para negros nos cargos de direção, então eu preciso colocá-los nos postos preparatórios para trainees, que é de lá que saem os gestores, os diretores das empresas, coisas que tais. Da mesma maneira, a Google, por exemplo, entendeu que, olha, se tem aí negros com tantos talentos quanto são os Pelés, os Robinhos, os Joaquins Barbosa, eu preciso ajudá-los para que eles se transformem em grandes lideranças empresariais.
e por conta disso ela instituiu um fundo de 5 milhões de dólares para investir nos jovens negros para ingressar para dentro do mercado da tecnologia. A Google também é empresa. A Bayer, da mesma maneira, construiu um programa de trainee para negros, né? O próprio Nubank agora, por circunstâncias adversas, mas acabou de anunciar um programa de 20 milhões de investimentos para os negros. E podíamos até debruçar um pouco sobre o que foi a trajetória das cotas raciais, principalmente no ambiente público, né? Então, o governo cumpriu um rito e entregou muitas realizações dessa natureza, e todas essas realizações, e eu tenho aí a falta de modéstia de dizer que a nossa instituição esteve em todas elas, ou na construção, ou no lobby político, ou no encaminhamento, no aprimoramento, ou mesmo oferecendo outras alternativas, né? Eu tive e tenho a grande honra de ter um sonho realizado. Vocês imaginem que quando eu disse que queria construir uma universidade, eu queria porque na minha época, como estudante da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, os negros na Universidade de São Paulo, na USP, eram 3%. Né? Somente 3% de jovens negros estavam nos bancos escolares da USP há 20 anos atrás. E eram 4 o número de professores negros na Universidade de São Paulo há 20 anos atrás. Então foi isso que me rebelou. Isso que me indignou. Eu falei, não é possível. Então nós vamos construir uma universidade para ser tão grande quanto a USP, e queremos que os negros estejam dentro da Universidade de São Paulo. Olha que coisa maravilhosa, né? 20 anos depois, hoje eu sou membro da comissão que analisa o sistema de cotas da Universidade de São Paulo. E depois de muito debate, muito daqui de onde eu estou falando, todas elas implantaram as cotas, a Unicamp, a Unesp e agora a USP, está no seu 2º ano de cotas para negros, e mais ainda, né? Até nós solicitávamos 20%, a USP colocou 37% de cotas para negros. E agora ainda fui, né, convidado para estar na comissão que acompanha toda a implementação dessas cotas, e posso dizer para vocês que é emocionante ver aqueles jovens negros, né, com aqueles catatal de direito penal, vademecum debaixo do braço, andando pelos corredores da USP, diferentemente do que foi, por exemplo, no tempo de Luiz Gama, né? Vocês devem recordar de Luiz Gama, que lavava as salas de aula de direito da USP e que no final, enquanto lavava a sala, sentava para deglutir aquele aprendizado para depois se transformar no grande jurista brasileiro, e que, da mesma maneira, tanto quanto o Zumbi dos Palmares, agora a USP teve uma atitude honrosa e de uma grandeza extraordinária, porque ela transformou uma das suas salas na sala Luiz Gama. Então, aquele faxineiro que limpava o chão das arcadas, hoje está lá instalado como um dos grandes juristas daquela instituição. Eu também sou membro do CIE. O CIE tem um papel importante nessa discussão e nesse nosso debate, porque o CIE concentra praticamente 70% de todos os estágios, administra 70% dos estágios do nosso país. E, de novo, também nesse ambiente a presença do negro é uma presença muito diminuída. E a gente tem insistido, olha, CIE tem que olhar para o tema negros, tem que abrir espaços para o jovem negro, tem que construir política para que os negros também possam chegar no mercado de trabalho. E isso tem se revertido numa presença maior e mais intensa de negros no ambiente corporativo, principalmente os jovens negros. E, por fim, poderia trazer para vocês um movimento muito gostoso, que está se consolidando, ganhando força, que é o movimento Movimento A, Nós Queremos Respirar. Todos nós acompanhamos aquela ocorrência do George Floyd nos Estados Unidos. Aqui no Brasil teve uma repercussão muito grande, e um conjunto de personalidades, um conjunto de artistas, um conjunto de esportistas acharam que a gente devia também pôr o bloco na rua para colocar uma agenda que pudesse auxiliar numa problemática que tinha ganhado um ar de tragédia, porque nós já tínhamos o problema anterior da crise econômica, que nós estávamos com 13 milhões de desempregados, e se vocês prestaram atenção, dos 13 milhões, 70% eram negros, Então essa crise já estava posta, e que com isso enfatizou, olha, tem uma dimensão da nossa ação social e da nossa ação estatal que nós precisamos avançar e melhorar, que é essa relação polícia e sociedade.
E por conta disso, esse grupo Nós Queremos Respirar se constituiu, construiu uma agenda de 10 pontos para intervir nessa questão, e duas que já soaram muito importantes e muito estratégicas e muito simbólicas no momento era o tal do mata-leão, né? E as técnicas policiais de estrangulamento para imobilização dos indivíduos. E esse trabalho que se colocou dentro dessa questão conseguiu 2 movimentos importantes. O primeiro, que a Polícia Militar extinguiu, ou proibiu o mata-leão, atendendo à reivindicação desse grupo. O segundo, que a Guarda Municipal, também de São Paulo, editou um decreto proibindo o mata-leão. E o segundo e importante é que as 2.000 empresas de segurança privada toparam sentar junto com a Polícia Militar num grupo coordenado pela Zumbi dos Palmares, mas também com mais 8 universidades, a USP, a Unesp, a Unicamp, a Unifesp, a Universidade Federal do ABC, a PUC e também a GV, para que a gente construísse a segurança pública e privada do futuro. Então nós estamos na atualidade com esse grupo aqui na universidade, com os coronéis da PM, soldado, cabos, guarda metropolitano, vigilante, agentes de segurança privados, transportadores de valores, todos debruçados sobre 2 valores. Olha, não dá mais, a gente precisa dar um salto civilizatório. E segundo, para fazer isso a gente precisa sentar à mesa e construir esse novo caminho. Enfim, então é um conjunto de ambientes e espaços, e poderia, desculpa, mas eu quero citar esse, não porque eu intervi, mas pela importância do que está acontecendo, não é? Nós sempre tivemos essa compreensão de que um dos espaços importantes que nós precisamos fazer melhorias e aprimoramentos é justamente na participação política do povo brasileiro. Todos nós conhecemos as distorções, todos nós conhecemos as malversações, mas todos nós conhecemos, mas não debruçamos com propriedade sobre a falta de presença de grande parte dos brasileiros no ambiente de debate e de produção de políticas públicas para todos. Ou seja, nós somos uma cidade que temos 40% de negros e que só temos 2 vereadores negros. Nós somos um estado que temos 40 milhões de habitantes, mas só temos 2 deputados estaduais negros. Nós somos um país de 220 milhões de habitantes, mas só temos 20 deputados federais negros, e nós somos 27 estados da federação que só tem um senador negro. Logo, esse ambiente político é um ambiente distorcido e que não atende o fundamento e o sentido da representação social de todos os brasileiros. Essa era uma demanda muito antiga, nem começou conosco, é desde o tempo da República, que já veio essa questão, e que não tinha tido um tratamento adequado. E nem o que foi produzido agora é o melhor tratamento, mas não tinha nenhum. Então, por conta disso, nós tivemos muitas oportunidades também no Conselho Nacional de Justiça e depois nas conversas muito particulares com o nosso ministro Luiz Barroso, colocar para ele que tínhamos uma oportunidade, uma janela de oportunidades para que o TSE ajudasse nessa questão. E ele, sensibilizado, como sempre foi, e atendendo essa reivindicação, depois, através de uma formalização da deputada Benedita da Silva, definiu e determinou que a verba dos partidos políticos, que são o dinheiro de todos os brasileiros, devesse atender esse pressuposto. E trabalhou na seguinte perspectiva: olha, se nós já temos uma medida que tem o objetivo de incluir e de garantir a presença feminina, que é os 30% de cotas nos partidos políticos para as mulheres, essa verba que remete a essas mulheres, ela pode também contemplar mulheres negras e negros. E com isso a gente faz uma distribuição mais equânime dessa verba e conseguimos o objetivo central, que é pôr mais negros para dentro desse espaço político. E com isso, já nessas eleições, nós estamos vendo um afluxo de candidaturas negras nunca antes vista na nossa política. E a probabilidade é que já nessa política já saiamos com os indicadores muito melhores do que tínhamos no que diz respeito à presença de negros vereadores, de negros talvez até prefeitos, para dentro da política.
E esse aprendizado, esse treinamento vai levar para uma eleição de 2022, em que o tema deve chegar um pouco mais regulamentado, mas o fato é que o que não tínhamos antes, de repente, por conta de George Floyd, foi possível construir com muita velocidade um conjunto de ações. Então tudo isso acho que nos traz de volta os grandes dramas sociais que continuam afligindo o nosso país, o que nós, profissionais e as nossas instituições tem de necessidade, de obrigatoriedade, de indispensabilidade de debruçar sobre esse tema e de como nós, formadores de opinião e nós, produtores de conhecimento, podemos nos juntar numa marcha virtuosa para que muitas dessas e tantas outras desigualdades e distorções no nosso país possa se transformar e se manter como coisa do passado. O Brasil, todos precisam de nós, mas até por conta da sobreposição dessa pandemia, o Brasil, daqueles mais despossuídos, daqueles que menos têm, precisa urgentemente que a gente não se omita, que a gente saia do nosso lugar comum e construa as pontes para que a gente possa voltar de uma forma mais equilibrada, mais justa e mais respeitosa à diversidade para o nosso novo normal. Nós somos policiais civis e, como funcionários públicos, nós todos prestamos um compromisso no dia da nossa posse, o de defender a lei e de buscar os direitos humanos. Nesse sentido, nós não podemos nos omitir. Para falar desse assunto, contamos com a acadêmica Eunice Prudente, professora doutora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, advogada feminista e estudiosa dos direitos humanos. Então, o 20 de novembro, chamando a atenção para que todos devem tomar consciência, é fundamental para o nosso desenvolvimento. Nenhum servidor público pode estar alheio à importância das diferenças. A percepção das diferenças dizem respeito ao conhecimento, à informação de que existem várias etnias, que o Brasil foi formado por muitos povos, que há diferenças de gênero, que há diferenças de orientação sexual e portanto, essas diferenças, sejam étnicas, biológicas, elas não dizem respeito de umas pessoas sobre outras e merecem a respeitabilidade. Na prestação dos serviços públicos, que é função nossa, servidores públicos, é muito importante esta noção. Também é importante a noção da desigualdade social. Esta noção é importante porque essas desigualdades realmente estabelecem formas de opressão entre as pessoas. Então é preciso informação, é preciso que o servidor público do Estado de São Paulo tenha todas essas informações e esta atuação escorreita e legal. Nossa vivência no serviço público, que começou com concursos públicos, muito tem nos ensinado. A nossa experiência de vivenciar muitas vezes tratamento diferenciado às pessoas que estavam nas mesmas condições e em busca dos mesmos serviços públicos, foi nos ensinando a analisar, a rever situações. É o momento também, falando de consciência negra, de nós nos lembrarmos um passo significativo do governo do Estado de São Paulo, quando instituiu, sancionou uma lei de natureza administrativa que alcança atos de discriminação racial e determina multas para os agressores, para os discriminadores. Então, São Paulo procura acompanhar a implementação da Constituição Federal de 88, que trouxe realmente uma nova administração pública e implementando ditames constitucionais, princípios constitucionais
que temos os novos marcos regulatórios da administração pública, a LGPD, então uma lei específica, né, chamada Lei Geral, né, de Proteção de Dados, a Lei de Dados Abertos, que estabelece política de dados abertos. Encontra-se o projeto de lei na Assembleia Legislativa, elaborada pelo Conselho de Transparência da Administração Pública. Então, não há democracia, não há transparência sem a devida publicização de dados. Esta lei futura paulista, muito importante. Também aí lembraria a Lei de Proteção do Usuário do Serviço Público, que São Paulo foi inovador na década de 90 e agora ela está sendo revista com base em lei nova federal. Então, dos nossos tempos, quando chegamos à administração pública, nos primeiros concursos como jovens escriturários e escriturárias, muito tempo passou. Hoje nós já dispomos de uma tecnologia de informação e de comunicação que aperfeiçoou nossas atividades enquanto servidores públicos, porque nos tornamos bem mais próximos da sociedade e com mais rapidez ela pode e deve ser atendida. Então, estamos em um momento feliz de diálogo em plena academia da Polícia Civil e cumprimentamos a Cadepol por esta providência de voltar todos os servidores públicos, em especial os servidores da Polícia Civil, para a conscientização dos valores do ser humano, para a consciência negra. O nosso webinar está acabando. Ainda hoje, há quem creia que essa discussão toda e reflexão sobre o preconceito racial no Brasil é lenda urbana, já que nós vivemos em um país miscigenado. Mas isso não é verdade. O preconceito existe e ocorre. Para confirmar isso, eu queria dividir com vocês uma história pessoal. O meu pai, em 1967, trabalhava em Brasília como militar da ativa e um dia foi fazer compras. Ouviu do vendedor da loja quando ele pediu para ver um produto: esses sapatos são muito caros para você. Essa afirmação foi feita em 1967, somente com base na cor da pele dele. Eu cresci ouvindo essa história e 50 anos depois passei pela mesma experiência. Entrei numa loja, pedi um produto e ouvi da vendedora: essa bolsa é cara demais para você. O objetivo da Academia de Polícia com o evento de hoje foi trazer à baila uma reflexão sobre esse tipo de situação e preparar os nossos funcionários para a devida acolhida das pessoas que passam por esse tipo de constrangimento. É importante estudar, prevenir e combater o preconceito racial discutindo de forma frequente e constante. Nós contamos com vocês nessa missão. Agradecemos a sua presença e esperamos vocês nos próximos eventos da Cadepol. Muito obrigada e até a próxima!